Vocês vão entender, uma hora vocês vão entender. Olha só, o negócio é o seguinte. Uma bela manhã para dar aula de física, sem dúvida. O amigo acabou de me alertar que eu não falei de irradiação para vocês ainda, de fato. No final da aula, né, faltou um tempinho, a gente tem 5 minutos a menos que a outra turma, faltou eu falar de radiação, não tem problema nenhum. Vamos falar agora de radiação ou irradiação, e aí depois eu vou poder te explicar a garrafa térmica e efeito estufa, que tem tudo a ver também com radiação ou irradiação. Isso aqui é tranquilo, né? Escalas termométricas, tu usa a fórmula de uma temperatura para outra temperatura. Se for variação, regra de 3 que tu usa, e tu usa os denominadores para fazer a regra de 3. Tem a questão do gráfico, que tu transforma numa tabelinha e faz o joelho-pé, cabeça-pé, que é a questão mais delicadinha, eu diria. Essa aqui é a definição de fluxo de calor, que é pegar a quantidade de calor e dividir pelo tempo, variação do tempo. Esse fluxo de calor é o fluxo de calor através de um material sólido. Eu preciso saber o coeficiente de condutibilidade térmica, a área, a variação de temperatura, porque é o tensão, e o comprimento, a distância que o calor vai atravessar. Em alguns livros aparece como lei de Fourier, que tem até um menos ali na frente, como a gente discutiu. No ensino médio a gente vê ela assim mesmo. Então nós falamos um pouco de condução, convecção, eu dei o exemplo da parede quente e a parede fria, né? Falamos da geladeira, do sistema de condicionador de ar. Então, de fato, agora antes de avançar nessa parte, nós vamos falar um pouquinho de radiação ou irradiação. É a maneira mais maluca do calor fluir, cara. A maneira mais louca do calor fluir é radiação ou irradiação. Vamos falar então sobre isso um pouquinho. Radiação. Eu sempre coloco irradiação também, porque alguns alunos acham que uma é sim, a outra é não. E não tem nada a ver, tá? São sinônimos. Irradiação ou radiação dá no mesmo. Pô, amigo, condução principalmente nos sólidos, convecção nos fluidos, somente nos fluidos. Quer dizer que se eu fizer vácuo não vai ter calor? Nem por condução, nem por convecção. Mas nós sabemos que entre o Sol e a Terra existe vácuo, né, entre aspas, e o calor consegue sair do Sol e chegar até a Terra. Então a primeira coisa importante, o calor vem do Sol até a Terra por irradiação ou radiação. E quando a gente fala em radiação ou irradiação, é o calor transmitido por ondas. Pronto, é o calor transmitido por ondas eletromagnéticas. E qual é o principal nome? Infravermelho. É bacana tu conhecer todas as radiações eletromagnéticas, as ondas de rádio, as com menor frequência, o micro, a infra, aí vem a luz que termina com violeta luz, né? Aí o próximo é ultra, raio X e raios gama. Se tu for ver, todas essas 7 radiações eletromagnéticas carregam consigo um pouquinho de calor. Só que esse calor essa energia vai se manifestar de uma forma um pouco diferente, de repente, do calor usual. Por isso que ao falar em ondas eletromagnéticas e pensar em calor, a primeira radiação que tem que vir na tua cabeça é infravermelho, que nos livros eles até colocam entre parênteses e chamam de ondas de calor. Já deve ter sentido isso, cara. O cara vai pro banheiro, na hora que ele entra na sala, ele sente aquela coisa vindo da galera. É o infravermelho. Lá fora as paredes estão frias, não emitem tanto infravermelho. Quando tu entra na sala e cada um de vocês é uma lâmpada infravermelho, tu sente aquela radiação batendo em ti e tu sente que tem alguma coisa diferente. Agora tu sabe o nome disso, infravermelho. Beleza? Bom, quando a gente fala em infravermelho, em radiação, né, e portanto infravermelho, a maioria da galera pensa no vácuo. Mas cuidado, pode ocorrer em sólidos? Pode ocorrer em líquidos? Claro, lembra que o vidro é transparente, a radiação, não é isso? Só líquidos, a água, a gente vê o fundo da piscina, quer dizer que a radiação pode atravessar coisas líquidas. Gases, pode? Claro, estás vivendo, não estás? Então a radiação atravessa os gases com tranquilidade. E também no vácuo. Tá? Então toma cuidado, quando a gente reforça que a radiação é possível no vácuo, e é a única possível no vácuo, a galera acha que é só no vácuo, e não é. Sólido, líquido, gás e também no vácuo. Bom, a gente só vai realmente entender melhor o que é o calor transmitido por irradiação quando ficar bem claro na nossa cabeça o que é campo e campo. Hoje nós tivemos um leve vislumbre do que é o campo elétrico, né? Mas está muito tempo ainda na nossa cabeça. Eu te confesso,
demorei mais de uma década para acreditar lá no fundo do meu coração que era campo elétrico. Eu sabia calcular, eu sabia explicar o que era, mas dentro do meu coração não fazia parte de mim ainda. Hoje não, hoje eu acordo e o campo elétrico dentro de mim. Eu sei o que é campo elétrico. Mas é um processo, é um processo. Então, ó, na hora que tu tiver ninja lá no final do ano, tu vai entender o que são esses campos elétricos e magnéticos oscilando. Mas por enquanto é só importante saber que são eles que transmitem calor por radiação. Pois não. Ondas de calor. Ondas de calor, é o sinônimo de infravermelho, certo? Agora olha só que legal. Agora que a gente viu esse último processo de transmissão de calor, nós podemos estudar duas situações bem comuns de se cobrar no vestibular nessa área. Uma delas é a famosa garrafa térmica. Só que não é uma garrafa térmica qualquer não. Aquela garrafa térmica da tua casa ela é cheia de defeito. Essa minha aqui é perfeita, dá uma olhada. Galera, antes daquela tua garrafa térmica virar garrafa térmica, ela era um estudo científico. Ela só existia nos laboratórios, mas boa parte daquilo que se estuda nos laboratórios, depois se busca aplicação prática para ela. Tu lembra dessa? Alguém lembra o nome da experiência? Ampola de Crookes, que se transformou na lâmpada fluorescente, né, moderna, né? Aí então o tal do Denver, ó, certo? Ele começou a pesquisar como é que ele poderia fazer para o calor não sair de um material. Aí a primeira ideia dele, poxa, já que boa parte do calor sai por irradiação, que é um tipo de luz, eu vou fazer um frasco com a superfície interna espelhada. Assim essa luz que eu não vejo vai tentar sair do material, vai bater e vai voltar. E em volta desse frasco eu vou fazer um outro frasco rígido e entre eles eu vou fazer vácuo. Cuidado, gente, vácuo na prática não existe. Eu também fiquei chocado quando eu descobri isso. Vácuo na prática não existe. Peraí, tu estás me dizendo que em 2013 o homem já foi à Lua uma porrada de vezes, trouxe centenas de quilos de rocha lunar para a Terra. Ele não consegue pegar uma caixa de aço e retirar todo o ar que tem lá dentro? Não, não consegue. Parece bobo isso, né? Mas tu requer uma tecnologia do além para tu pegar as moléculas uma a uma e retirar de dentro de algum lugar. Então sempre sobra uma molécula ou outra de gás lá dentro. Safadinha que não dá para catar. Beleza? Então vácuo, é possível fazer vácuo absoluto hoje aqui na Terra? Não, com a tecnologia que nós temos não. Senhor, do espaço interestelar, lá no meio do nada, lá é vácuo, né? Não. Tem sempre uma moléculazinha ou outra passando na região e o vácuo é o nada, né? Ou seja, a natureza nunca apresenta vácuo em lugar nenhum. Sempre está preenchida com algum tipo de radiação ou partícula. Que viagem, né? Mas vamos fingir então que ele tirou bastante ar, tá beleza? Ou então, já que nós podemos viajar, esse sim. Esse é o vácuo absoluto, perfeito esse vácuo. Só que para garantir, vai que alguma radiaçãozinha escapou dessa primeira parede espelhada. Eu vou fazer a segunda parede também espelhada. Então cuidado, ó, as faces internas são espelhadas. E aí galerinha, se eu boto lá o café quente dentro dessa garrafa, a 90 graus Celsius, 1 bilhão de anos depois, qual é a temperatura? 90. Porque o calor não pode mais passar por condução nem convecção, porque eu fiz vácuo entre as paredes, não é isso? E o calor que tentar sair por radiação vai bater nesse espelho perfeito e vai voltar. Tranquilo? Então tu vê, a garrafa térmica que tu hoje usa em casa era um experimento científico conhecido como frasco de Denver, certo? Que hoje a gente usa como garrafa térmica. E por que a tua garrafa térmica não aguenta a temperatura para sempre, como seria o frasco de Denver? Porque não tem vácuo. Primeiro que o vácuo não é absoluto. Primeiro ponto, o vácuo não é absoluto. Segundo, é espelhado, mas o espelho não é perfeito. Não precisa quebrar da tua mãe, mas só de tu abrir e olhar ela por dentro, se for a clássica, tu vai ver que é espelhada a parte interna, né? Tendo ela vazia, tu olha lá por dentro e vê realmente o espelhinho lá dentro. Mas não é um espelho perfeito, né? E terceiro ponto mais importante, quando tu pega a garrafa, onde é que ela fica quente? Onde é que ela fica quente, já percebeste? É em cima. É muito mais em cima. Embaixo também tem um apoiozinho de leve, né? Mas em cima é muito mais quente porque eu não posso fazer vácuo aqui, né? Como é que eu vou botar a mão lá para pegar o café? Né? Como é que eu vou virar para o café cair se tem vácuo aqui, né? Então a tampa, ela é de material sólido e ela conecta a parte interna com a parte externa. Então tem ou não tem condução pela tampa? Tem, é por isso que pela tampa é perdido 90% da energia. Mesmo se for espelhada a parte de baixo da tampa? Mesmo que ela é espelhada, porque o espelhado vai fazer a radiação bater e voltar. Mas como aqui está quente, isto aquece por condução mesmo, ou por convecção.
E aí, como aqui está mais frio, aqui está mais quente, esses átomos sacodem mais que aqueles e por saculejar atômico o calor vai sendo transmitido. Saculejar atômico foi legal. Ô amigo, frasco de Denver. Se falar em frasco de Denver, tu pode dizer que é uma garrafa térmica perfeita, ou seja, ela é adiabática. O que significa um corpo adiabático? Aquele que não ganha nem perde calor. Mas a garrafa térmica do teu dia a dia, essa é adiabática? Essa não. Tá? Então não, cuidado. Então ao falar em garrafa térmica é importante ficar claro. É a garrafa térmica do dia a dia ou é a garrafa térmica idealizada por Denver? Certo? É isso que tem que tomar cuidado. Bom, ao falar da garrafa térmica falamos dos 3 processos de transmissão, né? Porque o vácuo eliminou condução e convecção. E o espelhamento eliminou a radiação, a fuga por radiação. Tudo bem para vocês? Outro fenômeno que tem tudo a ver com o que a gente está vendo agora é o efeito estufa. Vamos entender o efeito estufa então com mais categoria. Vamos lá.